paz do Senhor aos nossos amados irmãos e amigos que acompanham a nossa EBD online em mais essa semana. Uma alegria, uma bênção do Senhor estar com os irmãos em mais essa oportunidade para, mais uma vez, refletirmos a respeito do que a palavra de Deus tem de orientação para a nossa vida. Estamos chegando ao final das lições desse primeiro trimestre este que estudamos sobre a defesa da fé cristã e passamos aí por alguns assuntos pertinentes e importantes que precisam sempre e constantemente serem reforçados no corpo da igreja, para que a igreja esteja sólida espiritualmente e bem alimentada espiritualmente. E já parafraseando o grande apóstolo Paulo, que está dentro do contexto da lição de hoje, para que a igreja esteja preparada para combater os contradizentes. Então nós estamos hoje na lição número 12, a penúltima lição, cujo título é A Igreja tem uma natureza organizacional. O texto áureo dessa lição de hoje está na carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1 e o versículo 5, que diz o seguinte: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. A verdade prática, que é a reflexão prática do estudo da lição, diz o seguinte: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Leitura bíblica em classe, na própria carta de Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou fazer questão de ler esses versículos porque eles são literalmente a introdução da carta que Paulo escreveu a Tito e eles irão nos ajudar a ter uma compreensão mais ampla da proposta de estudo dessa lição. Versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como o dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador e nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Esse é um dos motivos pelos quais esse trimestre é tão importante e tão significativo para a Igreja de Deus, para a Igreja do Senhor. Porque as bases, os alicerces da nossa fé precisam estar muito bem fundamentados na nossa alma, no nosso espírito e na nossa mente, para que a gente possa defendê-los
quando tivermos a necessidade de defender e também quando tivermos a oportunidade. A lição de hoje ela está dividida em 3 tópicos principais, que nós vamos colocar aqui na tela o resumo para você ver. O primeiro tópico trata de Tito e as igrejas na ilha de Creta. O segundo tópico fala da institucionalidade bíblica da igreja. E o terceiro tópico, a questão atual. Então nós vamos abordar de forma resumida os principais itens de cada um desses tópicos, porque cada um desses tópicos é subdividido em 3 outros subtópicos, então nós vamos fazer aqui um apanhado geral, dando aí um aperitivo, uma degustação para os irmãos, para que os irmãos estejam nas nossas escolas bíblicas dominicais ou não dominicais, para aprendermos juntos a lição. Muito bem, eu quero iniciar aqui trazendo o comentário do autor na introdução. Ele traz aqui já, na introdução do assunto, um aspecto muito importante e, com certeza, o aspecto mais importante em relação à igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Ele diz que a igreja é um corpo espiritual de Cristo, é um organismo vivo e as suas reuniões devem ser em torno do Senhor Jesus e das suas ordenanças. Paulo disse na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 16, Paulo traz ali a ideia, a comparação, mas não apenas uma ideia e uma comparação, mas também a revelação espiritual de que a igreja é um corpo, sendo este corpo o corpo de Cristo. E depois lá em Efésios, no capítulo 5, do versículo 23 ao 32, ele parece que fecha o assunto iniciado em 1 Coríntios, e ele diz que Cristo é o cabeça da igreja. Então veja que o resumo disso tudo, o cerne disso tudo, a principal mensagem é que Cristo precisa estar no centro da igreja, no centro das atividades da igreja, no centro do culto da igreja, no centro da adoração da igreja, no centro da pregação da palavra na igreja. Cristo precisa estar no centro. A igreja precisa honrar Cristo sempre no centro. E eu gosto muito de comparar isso com a figura de um átomo. Eu estou colocando aqui na tela, estamos colocando aqui na tela para os irmãos, para que os irmãos possam visualizar esse raciocínio. Veja que no centro desse átomo está o que se chama de núcleo, e nós colocamos ali como sendo Jesus Cristo. E ao redor desse átomo, em constante movimento, existem os elementos chamados prótons e nêutrons, que são esses círculos, essas bolinhas azuis e laranjas, para as quais eu denominei as diversas situações que a gente tem no culto e na igreja. Os louvores, os salmos, o ensino, a palavra, as línguas estranhas, a profecia, a comunhão, a pregação, a exortação. E tudo isso precisa convergir para o centro, que é Jesus Cristo. Tudo isso precisa atuar de uma forma cristocêntrica, porque a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça desse corpo. Então tudo precisa girar em torno dele. E isso nos permite dizer que se o nosso culto, se a nossa adoração, se a nossa igreja, enquanto organização, não tiver esse fim de centralizar tudo em Cristo, nós poderíamos aí chamar a igreja de qualquer outra coisa. Nós poderíamos chamar o culto de qualquer outra coisa, menos de igreja e de culto. Esse é um elemento muito importante que nós precisamos já destacar
de início. Cristo é o centro de toda a vida, de todo o ecossistema que envolve ser uma igreja. E aí nós temos, obviamente, uma aplicação prática disto, porque nós também, individualmente, enquanto filhos de Deus, somos igreja, somos templo. Jesus habita em nós através do Espírito Santo. E da mesma forma, nós precisamos centralizar Cristo nas nossas vidas. Vamos ao primeiro tópico, que é Tito e as igrejas na ilha de Creta. Antes, porém, eu quero explicar o porquê do título dessa lição, que diz que a igreja tem um caráter organizacional. Quem é do meio corporativo, quem trabalha em empresas privadas, talvez seja bastante familiarizado com esse termo organizacional, com essa palavra organizacional. Tá? Essa palavra organizacional, quando a gente diz que uma instituição, uma igreja, uma empresa, a nossa própria casa, existe ali uma cultura organizacional, nós estamos dizendo que existe ali um sistema, um conjunto organizado de coisas ou de pessoas que trabalham juntas para um ou dois ou três objetivos comuns. Isso significa dizer que uma instituição, que uma igreja, que uma empresa, que uma casa é organizacional. É porque tudo que ocorre ali trabalha para um único objetivo e para que este objetivo seja alcançado e cumprido. Por isso que a igreja ela tem uma natureza organizacional. Tudo aqui precisa ser com um único objetivo de, em primeiro lugar, louvar e engrandecer ao nome de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, e ganhar almas para o reino de Deus. Então, este é o cerne da lição de hoje. No tópico 1, vai nos trazer a respeito de Tito e as igrejas na ilha de Creta. Estamos colocando na tela uma imagem de um mapa e nós destacamos com um retângulo vermelho onde está a ilha de Creta. A ilha de Creta é a maior ilha que compõe o arquipélago de ilhas da Grécia. Tá? Ela é a maior ilha. Ela se desenvolveu enquanto cidade, enquanto país, enquanto nação, entre os anos 2000 e 1400 a.C., foi uma das mais brilhantes civilizações antigas que já existiu e uma das mais brilhantes da história. Os cretenses dominavam a escrita, eram hábeis na produção artesanal e tinham um comércio marítimo muito forte. Obviamente, por se tratar de uma ilha, por estar de forma privilegiada numa posição oceânica, obviamente que teria um comércio marítimo forte. Então, os cretenses, eles eram muito evoluídos intelectualmente e também financeiramente enquanto sociedade. Eles foram os primeiros a desenvolver a escrita, tinham essas habilidades para fazer manuseios artesanais, por ter um comércio muito forte, obviamente que isso passou a ser parte da identidade e eles eram hábeis na arte do comércio. Então os cretenses eles eram muito evoluídos intelectualmente, eles eram muito inteligentes, eles tinham uma visão já muito para frente das coisas. Então era um povo que, pela sua intelectualidade, talvez até era resistente ao evangelho, e nós vamos ver isso na lição de hoje. Tito foi encarregado por Paulo para pastorear as igrejas que estavam sendo implantadas na ilha de Creta. Tito
era extremamente próximo de Paulo, a ponto de Paulo considerar ele como um filho na fé. Podemos dizer que talvez a relação de Paulo com Tito fosse muito semelhante, muito parecida com a relação que Paulo tinha com Timóteo também, que foram duas pessoas que Paulo se referiu a eles de uma forma muito afetuosa, de uma forma muito amorosa, os considerando como filhos. Tito, ele era grego, de família grega, e se converteu ao evangelho. Acompanhou Paulo em algumas viagens missionárias, em algumas evangelizações, e então Paulo colocou Tito para pastorear as igrejas de Creta. E Tito foi posto lá num momento em que a igreja de Creta estava passando por alguns problemas justamente de ordem, de organização. A igreja estava desorganizada, a igreja estava, vamos dizer assim, sem um rumo, sem um norte, sem uma direção, como se cada um fizesse o que bem entendia. E isso levou a um desleixo em relação às coisas de Deus, porque a partir do momento que se perde a unidade e que cada um vai para um lado, automaticamente surge um desleixo pelas coisas envolvidas. Então, essa era a situação que Tito enfrentava na ilha de Creta. Tanto é que Paulo diz para Tito que estava colocando ele como pastor em Creta para colocar em boa ordem as coisas que ainda restavam. Ou seja, Paulo deu a incumbência para Tito de organizar aquela casa, organizar aquela igreja, colocar em ordem aquela instituição igreja, tanto ordem no culto quanto no aspecto do papel social da igreja. Essa era a missão de Tito, além de ter que lidar com um povo que talvez fosse altivo, que talvez fosse autossuficiente em razão da sua intelectualidade. Então, o desafio de Tito realmente era bastante grande. Peculiaridades importantes na igreja de Creta. Ela era composta por judaizantes, cristãos judaizantes que agiam até mesmo de forma rebelde, que defendiam a ideia de judaizar os cristãos gentios. Havia alguns mercenários também por ali, e havia aquele grupo que tinha o ímpeto de provocar divisões. Então, realmente havia uma grande confusão, uma grande desorganização na igreja de Creta, e a incumbência dada por Paulo a Tito é: você vai pastorear, porém, antes de poder pastorear, você vai precisar organizar essa igreja que está totalmente desorganizado. O ecossistema de que eu falei no início da igreja de Creta estava totalmente embaralhado. Já não havia mais essa convergência de que falamos para convergir em Cristo, para estar Cristo no centro, todos com o mesmo propósito, todos com o mesmo objetivo, cada um nas suas respectivas funções, nas suas respectivas responsabilidades, mas com o mesmo propósito e objetivo. Isso havia se perdido na igreja de Creta e Paulo deu aí essa incumbência para Tito. Então, basicamente, esse é o resumo do contexto que Tito encontrou em Creta. Vamos ao segundo tópico, que diz a institucionalidade bíblica da igreja. Esse conceito, essa ideia de organização, de instituição, de institucionalidade na igreja, ela não nasceu com Paulo lá dando essas orientações para Tito em Creta.
Não, ela nasceu muito antes, na igreja primitiva. A igreja primitiva já tinha uma organização muito interessante, uma organização que precisa ser restaurada, que precisa ser reforçada aqui, reiterada na nossa fala. Então não é uma coisa que apareceu com Paulo. Essa ideia de organização, de ser organizacional, ela existe desde os primórdios da igreja primitiva, até porque, meus irmãos, o nosso Deus, essa é uma coisa que eu particularmente gosto muito dessa ideia, vamos chamar assim. O nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus que não faz as coisas de qualquer jeito e de qualquer maneira. O nosso Deus é um Deus organizado. Veja, na criação, existe todo um procedimento de organização na criação dos céus e da terra, na criação dos animais. Então, isso é um princípio que se estabelece. Quando Deus revelou a Moisés e deu a Moisés as ordens em relação ao tabernáculo, havia toda uma organização envolvida nos serviços do tabernáculo. Quem deveria fazer o quê e quando deveria fazer e também como deveria fazer. Existia toda uma lógica de organização nos serviços do templo, nos serviços do tabernáculo. Depois, quando se construiu os templos, também, da mesma forma, se tinha toda uma organização. Somente levitas adoravam, somente sacerdotes sacrificavam, somente o sumo sacerdote entrava no santo e no santo dos santos. Então, tinha toda essa organização. Então isso não é de hoje, meus irmãos. Isso não é uma coisa do nosso tempo, falar dessas questões organizacionais, tá? Assim como não foi Paulo que trouxe essa ideia. Essa ideia está presente desde a igreja primitiva. E quando nós dizemos que devemos institucionalizar, que devemos pensar na institucionalização da igreja, nós não estamos falando de tornar a igreja um órgão público, ou tornar a igreja um ambiente como se fosse uma esfera pública, ou tornar a igreja uma empresa. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos dizendo, o que nós estamos querendo dizer quando falamos em institucionalizar é dar caráter institucional, de organização. As coisas devem ser organizadas. E esse é um conceito que está presente desde a igreja primitiva. Se nós voltarmos lá para Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos, nós vamos ver que havia toda uma sistemática organizada de trabalhos dentro da igreja primitiva. Ela atendia os órfãos, as viúvas e os necessitados. Haviam as pessoas que faziam esse atendimento dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Haviam as pessoas que ficavam por trás dando sustentação para essas pessoas que de fato levavam os mantimentos até as viúvas, os órfãos e os necessitados. Haviam aqueles que eram os pastores que guiavam espiritualmente a igreja. E obviamente que os irmãos sabem que para se manter um trabalho social, a nossa igreja aqui, para a glória do Senhor, ela tem muitos trabalhos sociais, se depende de toda uma estrutura para que isso aconteça. E quando se tem uma estrutura, é necessário se ter organização para que essa estrutura funcione bem, para que essa estrutura caminhe no ritmo certo e para o objetivo certo. Então essa não é uma ideia que foi apresentada por Paulo, não é uma ideia recente, não é uma ideia que nasceu com esse conceito de igreja que nós temos hoje, não. Isso é uma ideia que está presente em toda a Bíblia e também na igreja primitiva. Então lá na igreja primitiva havia local e horário e as ordens no culto, havia reunião de ministério, havia concílios, havia tesouraria, havia comissão de ética, tudo isso havia. No próprio ministério de Jesus havia organização. Nós falamos aqui de tesouraria, Jesus tinha um tesoureiro
cuidava ali das doações que eram dadas para o ministério de Jesus. Então, isso não é uma coisa que nós nunca tivemos. Nós sempre tivemos isso, mas com o passar do tempo, algumas coisas vão ficando mais claras à medida que o conhecimento vai se disseminando. Então, esse conceito, quem sabe, organizacional pode ser novo para alguns, mas ele já estava presente na história da igreja desde sempre, talvez com outros nomes e com outras identificações, mas sempre esteve. O próprio quadro de liderança das nossas igrejas, ele denota, ele aponta para um sistema organizacional. Nós temos o pastor presidente, nós temos os vices-presidentes que auxiliam o pastor presidente, nós temos os pastores das congregações, nós temos os dirigentes e os responsáveis pelos diversos setores da igreja, nós temos as pessoas que auxiliam esses dirigentes, esses encarregados, esses líderes de setores, tá? Então tudo isso, meus irmãos, é um ambiente organizacional. Isto é ser uma organização. Isto é a explicação desse termo organizacional. Toda essa estrutura que eu falei para os irmãos, essa hierarquia que eu falei para os irmãos. Então não é um conceito novo. Então quando nós tratamos de institucionalidade da igreja, é sim algo bíblico, é algo que está presente na Bíblia desde sempre e que nós precisamos prestar atenção. Porque, repito, nós estamos aqui para servir a Deus, nós estamos aqui para servir a Jesus e tudo precisa ser feito com ordem, para que o objetivo maior seja alcançado. Se nós temos um objetivo e nós não escrevemos, não desenhamos como vamos fazer para chegar nesse objetivo, a probabilidade de não chegarmos é muito grande. E quando nós desenhamos esse caminho, quando nós escrevemos como vamos fazer, quais os passos vamos dar para chegar nesse objetivo, nós o alcançamos. Isso é organização, isso é ser organizacional. Então a igreja tem esse aspecto também. E por fim, a questão atual. Tá? Este é um assunto que vem sendo falado e vem estado em muitas discussões, até de forma recente na história da igreja, mesmo que, repito, isso sempre existiu, mas esses termos, instituição, institucionalidade, institucionalizar, organização, organizacional, são termos novos, recentes, mas que refletem essa ideia. Porém, meus irmãos, nós nunca devemos esquecer que nós somos servos de Deus e também somos cidadãos. Somos cidadãos e também somos servos de Deus. Ou seja, nós temos responsabilidades com o reino de Deus e nós temos responsabilidades com o sistema de governo do mundo, da cidade, do estado, do país onde vivemos. E isso influencia também diretamente na igreja, porque a igreja precisa, obviamente, seguir algumas regras para que ela possa exercer a sua atividade e o seu direito de culto, de reunião, o seu direito de igreja, o seu direito de estar atuando na sociedade, o seu direito de existir enquanto igreja. Isso também implica em alguns deveres. A gente deve lembrar de que o próprio Jesus disse em um de seus discursos que que os cristãos deveriam dar a César o que era de César, os judeus, e dar a Deus o que é de Deus, e ter um equilíbrio nesse sentido. Então, isso é importante ficar claro que atualmente essa necessidade existe. Nós servimos a Deus. A igreja existe para servir a Deus. O compromisso maior
da igreja é com Deus e no que diz a palavra de Deus. Porém, nós precisamos ter consciência de que estamos vivendo ainda na terra. Estamos sujeitos, submissos a um governo. E nós precisamos transitar nesse meio. Mas também precisamos ter essa firmeza de que Paulo falou para Tito, quando ele disse de combater os contradizentes, quando for exigido de nós um posicionamento a respeito de alguns assuntos, a respeito de alguns temas, o nosso posicionamento enquanto igreja, enquanto servo de Deus, que nós não podemos nos furtar. Muito embora estejamos dentro desse contexto de sociedade. Isso é uma questão de fé, é uma questão de espiritual, uma questão moral, de fé da qual nós não podemos jamais nos furtar. Então, muito embora a igreja esteja inserida num contexto de sociedade, num sistema social que tem um governo, que tem uma orientação, que tem uma organização, que é regido por leis, que tem regras, nós devemos sim respeitar aquilo que precisa ser respeitado, mas fazer isso conscientes de que somos povo de Deus, de que estamos aqui pelo propósito do reino de Deus. E isso muitas vezes, meus irmãos, nesses dias em que nós estamos vivendo tem acontecido muito. Isso muitas vezes vai exigir que nós tenhamos certos posicionamentos em relação a situações que talvez queiram, que talvez a sociedade queira empurrar sobre nós, jogar sobre nós. Isso também faz parte do aspecto organizacional da igreja, defender aquilo que ela acredita, porque aquilo que nós acreditamos é a verdade. Tá bem, meus irmãos? Então, esse é o conceito da lição 12. A igreja ela tem um aspecto de natureza organizacional. Em primeiro lugar, porque ela é o corpo de Cristo, e deste corpo a cabeça é o próprio Cristo, e é ele que comanda este corpo. Por ser um corpo, nós temos que estar sincronizados, nós temos que estar organizados, cada um cumprindo o seu papel, sempre com muita dedicação e com muita honradez e santidade ao Senhor, para que o reino de Deus seja glorificado e o objetivo do reino de Deus seja alcançado, e fazendo tudo isso em uma boa comunhão com a sociedade e fazendo os seus trabalhos. Por isso que a igreja é e tem uma natureza organizacional. Eu vou ler a conclusão para os irmãos e encerramos o nosso pensamento de hoje em relação a esse tema, a ideia que queríamos trazer. A conclusão diz o seguinte: é importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas pelo contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus no novo concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo, se não houvesse uma estrutura organizacional, se não houvesse uma organização, um sistema organizado que nos permite atingir esses objetivos que foram listados aqui. A obra missionária, a obra evangelizadora, o ensino da palavra e o serviço social. Para tudo isso se precisa de organização. Por isso que a igreja, ela tem sim uma natureza organizacional, sempre frisando, sendo o corpo de Cristo.
Que Deus abençoe os irmãos em mais essa oportunidade e que Deus esteja sempre iluminando as mentes e os corações dos irmãos. Em nome de Jesus.